Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arielle, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou falar como escolher a melhor agência de au pair. Porque escolher a agência certa é importante. Cada pessoa tem um objetivo e cada pessoa, podemos dizer, tem suas peculiaridades. Então, eu creio que cada agência é específica para uma pessoa. No sentido de que tal agência é melhor pra você por conta disso e disso, tal agência é melhor pra outra pessoa por conta disso e disso e disso. E eu vou também contar o porquê que eu escolhi a agência na qual eu vim pra cá dos Estados Unidos. O programa de au pair, como a maioria já sabe, ele é um intercâmbio de 1 ano, que você pode estender até 2 anos, que te dá a possibilidade de vir para os Estados Unidos, cuidar das crianças, melhorar o seu inglês, abrir portas e tudo mais. As agências maiores são a PIA, a Cultural Care e a Au Pair Care. Quais são as agências de cada agência? A PIA, Au Pair in America, ela é coligada com a Experimento no Brasil. Para você se inscrever na PIA, você precisa pagar uma taxa, tá em torno de R$ 1.095, é a taxa que você tem que pagar para a agência. Na PIA tem a entrevista básica, igual na Au Pair Care, e logo depois, famoso ITEP. Ele é tipo uma prova de listening, speaking e writing. Então, você precisa fazer esse ITEP e tirar a nota máxima é 5, se eu não me engano, e você precisa tirar um mínimo 3 ou 4, acho que é um 3, a nota máxima é 5. Você precisa tirar 3, 4 ou 5. 1 e 2 você não passa, aí você tem que esperar 90 dias, caso você não passe, para poder tentar novamente. Muitas meninas, quando não passam no ITEP, elas já optam por trocar de agência. Ah, vou tentar com outra agência, pede um reembolso e eu acho que tá certo. A Cultural Care, ela é um pouco diferente, que ela tem algumas taxas. Anotei aqui, mas vou ver se eu consigo colocar aqui. A Cultural Care, a entrevista, ela é $40. Então, se você não passa na entrevista, você não passou, você precisa fazer de novo. Você paga mais $40 para tentar passar na entrevista de novo. A inscrição na agência tá em torno de $310. Eu não sei se teve atualização, mas esses são os valores que eu tenho de 6 meses atrás. E após o match, você tem que pagar uma taxa de R$ 4.165. Na APIA, você tem que pagar a taxa de R$ 1.095 e após o match, você paga uma taxa de $540. A Au Pair Care, ela tem uma taxa fixa para tudo, incluso entrevista com a agência, match, enfim. Na época que eu fechei, tava $500, então tava em torno de R$ 2.500. Hoje tá um pouco mais, que o dólar subiu muito. Uma das coisas que eu levei em consideração de fechar com a Au Pair Care, a Cultural Care e a PIA, elas têm um pagamento mínimo mensal de quando você chega aqui, que você vai cuidar das crianças, de R$ 195,75. Já a Au Pair Care, o mínimo é 215. Só que, vamos lá, você pode chegar a ganhar mais do que isso, negociando com a família e tudo mais. Algumas famílias que têm mais de uma criança, 2 crianças, às vezes já oferecem. Tem famílias que você trabalha menos, mas também você recebe o mínimo. Enfim. E acho que a maior dessas agências é a Cultural Care. Então, em termos de suporte, a Cultural Care eu creio que seja a mais difícil para as au pairs. Todas as au pairs, querendo ou não, a agência, as LCCs, que são as pessoas que você tem um suporte aqui nos Estados Unidos, todos eles geralmente ficam mais do lado da família. Então, a au pair, ela fica ali trabalhando. Você trabalha para a família, que a família meio que paga a agência e vice-versa. A gente é só uma mão de obra ali. O mínimo da Au Pair Care é 215, Cultural Care e a PIA é 195,75. Só que geralmente as famílias arredondam para 200. Mas a Au Pair Care, ela é 215 o mínimo. Mas você pode negociar para mais. E tem uma dessas agências que você tem uma vantagem, podemos dizer, um pouco maior e é um pouco melhor. A PIA, eu não sei dizer se a Cultural Care também tem a mesma coisa, mas a Au Pair Care não tem. A PIA te dá a possibilidade de que, se você for extraordinário, que é quando você tem faculdade de pedagogia ou letras, eu não sei se inclui outra faculdade, mas essas são as principais, pedagogia e letras, que é como se você é professora, né? Você pode ensinar. Então, a PIA, se você entra como extraordinário na PIA, o seu mínimo é de $300 semanal. Então, tem essa vantagem. E a PIA tem outra vantagem, que é, caso você vá para Califórnia
ou para Massachusetts, você vai ganhar por hora. Então, tem essas duas vantagens na PIA, de você entrar como extraordinário e ganhar 300 por semana, e você encontrar uma família na Califórnia ou em Massachusetts e ganhar por hora. Então, eu creio que a PIA está sendo uma das melhores agências, porém, tem essas vantagens, né? Você pode vir como extraordinário, isso é a melhor parte dele, se você tiver pedagogia ou letras. Porém, em relação ao estado da Califórnia e estado de Massachusetts, tem poucas famílias com essa agência nesses estados, justamente porque paga mais. Porque a Au Pair Care e a Cultural Care, elas só são obrigadas, as famílias só são obrigadas a pagar o mínimo de 195,75 para a Cultural Care e $215 para a Au Pair Care. Então, enfim. Em termos do Brasil para vir para cá, um dos motivos de eu ter fechado com a Au Pair Care é que eles disponibilizam voos além das grandes cidades, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde tem a maior concentração de au pairs vindo para cá. Então, a Au Pair Care, eles disponibilizam voos de Fortaleza, Brasília, não sei, mas tem outros estados. Eu vim de Fortaleza e eu sei que também disponibiliza de Brasília, que foi da onde algumas amigas minhas vieram também. E aí tem São Paulo, Rio de Janeiro, eu creio que tem Santa Catarina, enfim. Eles disponibilizam, a Au Pair que disponibiliza voos desses estados. Um dos motivos de eu ter fechado com a Au Pair que na época que eu tava pesquisando, que o meu processo foi bem rápido, quem assistiu o último vídeo vai conseguir entender. Foi muito rápido o meu processo, e na época que eu tava pesquisando, eu somente pesquisei, só encontrei, na verdade, na época que eu pesquisei, que foi, tipo, muito rápido, a Cultural Care e a Au Pair Care. Então, eu escolhi entre as duas, eu escolhi a Au Pair Care por conta que era mais vantajoso pra mim. Porque tinha voo saindo perto da cidade onde eu morava, do estado do Ceará, e pagava um mínimo maior de $215, e o que mais? Acho que esses foi os dois pontos que eu preferi fechar com a Au Pair Care e não com a Cultural Care. Outro ponto, pronto, lembrei. Outro ponto que eu escolhi fechar com a Cultural Care foi o valor. Que eu paguei na época $500, uma taxa fixa que estava em torno de R$ 2.500. E a Cultural Care estava o dobro, que eles têm uma taxa de 4.165. Só que eles dão desconto, tanto a Cultural Care quanto a Au Pair Care. A Cultural Care, ele dá um desconto, mas não no sentido, tá aqui o desconto para você. Eles, acho que é 50% de desconto, caso você tenha os requisitos que eles pedem. Mulher precisa ter inglês intermediário e mais de 1.000 horas, e homem precisa ter inglês avançado e mais de 3.000 horas, ou é 4.000 horas, se eu não estou enganada. Então, vai muito da sua necessidade. Então, o valor da Cultural Care acaba saindo pelo mesmo valor da Au Pair Care, podemos dizer. E a PIA, na minha opinião, hoje vendo, eu não conhecia a PIA na época, hoje vendo, eu vejo que na minha opinião, a PIA tá entre as melhores. A PIA é a melhor agência dentre essas três. Essa é a minha opinião. A Au Pair em segundo e a Cultural Care em terceiro. Por que a Cultural Care em terceiro? O que eu acho da Cultural Care? Eu acho a Cultural Care uma agência muito grande. A Cultural Care, ela é Cultural Care aqui, Cultural Care no Brasil. Ela não tem muitos pontos físicos no Brasil, que ela é a mesma que dos Estados Unidos. A Au Pair Care, ela tem a STB e a IE Intercâmbio. Eu acho que ela tem parceria com outras, mas essas são as duas principais. Eu fechei pela STB. A STB também, ela te dá a oportunidade de fazer outros intercâmbios. Ela tem intercâmbio de au pair, de trabalho, de estudo e trabalho, enfim, você pesquisar lá no site da STB, e ela também trabalha com outros intercâmbios. É tanto que eu vi outros intercâmbios antes de conhecer o au pair. E, enfim, eu achei a Au Pair Care um suporte muito bom. A Cultural Care, ela tem uma fama de não ter um suporte muito bom, mas é por conta da grande quantidade de pessoas que tem. A agência que tem o maior fluxo é a Cultural Care, porém é considerada que tem mais famílias perigos. Então, esse também foi um dos motivos de eu não ter escolhido a Cultural Care. Por conta do suporte, que como tem muitas au pairs e muitas famílias, acaba sobrecarregando e eles não conseguem dar um suporte direcionado e, sabe, ele é mais rápido, não é algo tão... E às vezes você não consegue ter um suporte deles. A Au Pair Care é uma agência, podemos dizer, considerada mediana, não é igual a Cultural Care. Tem menos famílias
e menos au pairs também inscrita. Então, eu achei isso melhor, por conta que eu prefiro qualidade, não quantidade. Então, eu preferi também fechar com a au pair care por conta disso. E a Pia, ela tem um fluxo muito bom, ela tá ali entre a au pair care e a cultural care. Ela tá quase lá em cima, mas tá bem, ela não tá lá embaixo, ela tá ali no meio. No sentido de fluxo de famílias e de au pairs que estão ali. Eu tenho amigas aqui, tanto da Pia, cultural care e au pair care. Também já conheci meninas de agências menores, algumas agências menores incluem Cultural Exchange e Great Au Pair. Só que eu não sei se alguma delas tal. Mas, tipo, a Pia Cultural Care e a Au Pair Care, elas exigem que você tenha carteira de motorista no Brasil, que você seja solteira, que você não tenha filhos, né? Que você não seja casada, divorciada, whatever. Que você não tenha filhos, que você tenha, né, as horas com criança, consiga declarar essas horas com crianças. E algumas agências menores, elas exigem menos, só que tem menos famílias, o suporte, tipo assim, enfim, tem menos famílias, então fica um pouco complicado caso aconteça alguma coisa quando você tá aqui nos Estados Unidos, precisa trocar de família, que acontece com muita frequência. Isso é algo que não dá pra controlar. Ah, minha família é muito boa, cheguei e tal. Às vezes é a melhor família do mundo em um mês, no segundo mês a família já muda totalmente, a convivência não dá, você precisa trocar de família. Então eu creio que tem meninas que têm muita sorte. Eu tenho amigas que estão na primeira família desde que chegaram. E tenho amigas que já trocaram 2 vezes de família. Então, não dá para ter um parâmetro, independente da agência. Isso acontece. Outra diferença das 3 agências, uma das qual motivo também eu escolhi a Au Pair Care. A Au Pair Care e a Pia, elas continuam, elas voltaram, na verdade, que na época da pandemia foi bloqueado, foi parado o Au Pair Connect em Nova York. Então, a Pia e a Au Pair Care, elas voltaram com esse sistema, porém com menos dias. Antes da pandemia, se eu não me engano, era 5 ou 7 dias de Au Pair Connect em Nova York, que você fazia as atividades com as meninas, com todas as au pairs e meninos, né? Bro pairs, que a gente chama normalmente. E tem o tour por Nova York, que isso continua. Na Pia, eu creio que tá sendo 3 dias e a Au Pair Care tá sendo 2 dias. Que é um dia para fazer o Au Pair Connect no hotel com todas as meninas e no outro dia para fazer o tour e no dia seguinte vai todo mundo para as famílias. Mas a Cultural Care, depois da pandemia, não voltou com o Au Pair Connect, que é uma das partes melhores, mais divertidas. Porém, eu não gostei muito, minha experiência não foi muito boa. Mas muitas meninas gostam, chegam cedo, conseguem fazer amizade. Tem muito brasileiro no meu Au Pair Connect tinha, acho que 40 brasileiras no hotel. E eram em torno de 100 pessoas, então a gente tava em 40%. E aí tem essa parte legal. A minha experiência não foi boa, mas de muitas meninas são boas. A minha experiência, tanto do tour quanto do Au Pair Connect, a conexão não foi boa, mas fiz, participei. E depois eu vim mudei, né, fui pra casa da família. Sobre seguro-saúde, todas as agências, elas disponibilizam todas essas 3. Eu não sei se as outras. Mas eu acho que é uma exigência do au pair disponibilizar seguro-saúde para as au pairs. Então, eu acho que as outras pequenas também disponibilizam seguro. Mas a Au Pair Care, a Pia e a Cultural Care, elas disponibilizam seguro, só que ele é limitado. Ele é um seguro viagem, que ele te dá direito a emergências e é mais para emergências. Ah, quebrei um braço, tô morrendo, né? Caso de vida ou morte, o seguro cobre. Caso de, tô com dor de garganta, tô com... Tem a Au Pair Care tem o Teledoc, que é totalmente gratuito, você consegue fazer uma consulta de graça. E eu acho que dá pra ter isso, você consegue fazer a consulta. Eu já precisei, só que como a minha situação ela foi um pouco mais grave, o Teledoc, que é a plataforma online, não foi suficiente pra isso e ele me recomendou que eu fosse no pronto-socorro, que eu fosse na emergência de um hospital. E tem como também você conseguir ir no emergência... Não é emergência care, é outro nome, que agora eu não tô lembrando. Mas que você consegue ir e o seguro cobre uma parte. Querendo ou não, você tem que pagar a outra parte. Mas é bom, tipo, porque a maioria dos intercâmbios não te disponibilizam seguro-saúde. E esse é o intercâmbio que te disponibiliza nessas 3 agências.
se eu não estou enganada. Eu fechei com a Alpercare por conta disso, porque tinha voo perto da minha cidade, porque o mínimo era um pouco maior, porque o fluxo de famílias eram famílias, consideravelmente famílias boas, né? Os relatos das pessoas diziam a Cultural Care tinha mais famílias perigo, então eu preferi fechar com a Alpercare também por conta disso, por conta do valor, que estava mais barato, e eu acho que foi isso. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, espero que vocês tenham tirado essa dúvida de vocês de qual agência escolher. A Alpercare, a Pia, Cultural Care. Eu não recomendo agências pequenas, porque caso aconteça alguma coisa aqui nos Estados Unidos, como o fluxo de família de agências pequenas também é menor, acaba prejudicando você. Você pode não encontrar uma família e ter que voltar pro Brasil. Isso não é uma situação muito boa, não é muito confortante você ter que largar tudo e ter que voltar depois de pouco tempo, ter que voltar pro Brasil. Então, eu deixo aqui isso. E eu acho que espero ter ajudado vocês. Deixa aquele joinha. Comenta se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta que eu não respondi aqui, eu posso responder nos comentários, não é um problema. Se inscreve no canal, caso você ainda não se inscreveu. E eu tô tentando gravar vídeos, mais vídeos. Esse é o meu segundo vídeo. E eu espero gravar mais nos próximos dias, meses e assim por diante. Eu já tenho um vídeo gravado, na verdade, de coisas que eu fiz aqui, porém eu não postei porque não tinha uma ligação. Então eu falei, não vou postar isso porque não faz sentido eu postar isso solto. Então eu vou postar vlogs, eu vou postar coisas que eu fiz aqui pela primeira vez, eu vou postar... vou postar, enfim, várias coisas, acho que legais, entretenimento que vocês podem levar em consideração pra vocês e que vocês podem fazer o mesmo. Eu tive algumas condições diferentes de outras meninas, que eu tive, enfim, algumas limitações referente a algumas coisas. Porém, eu vou explicar isso em outros vídeos, que ainda não chegou a hora, eu tô explicando. Enfim, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.